Olá, comunidade da Vila, muito bom estarmos juntos, mesmo que à distância. Nos reunimos e nos encontramos neste dia enquanto igreja. E queremos fazer o que a gente faz todo domingo, cantar música juntos, a gente daqui, você da sua casa. Vamos louvar o nosso Deus em conjunto. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Pra ti, eu sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito
vícios me agarro, contigo vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti, eu sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Não. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, que nada posso fazer. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, la, la. Oh, 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 la, la, la. Oh, 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 la, la, la. Amém. Deus, que bom e que felicidade a gente tem de dizer que o Senhor é o nosso refúgio. A gente, enquanto igreja, enquanto comunidade da Vila, espalhada em São Paulo, no Brasil, pelo mundo, queremos declarar isso, que o Senhor é o nosso socorro bem presente, mesmo em situações de silêncio profundo, em que às vezes não ouvimos Tua voz, mas podemos declarar: o Senhor está ali e se importa com a gente. Obrigado por isso. Que a gente se lembre disso nesse ano que se inicia agora, de 2026. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Simval, Vitor, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, obrigado, Pet. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também que está nos acompanhando. Para você também, Simval, Marcos. E nós vamos ler agora Gênesis 45, de 5 a 8. Simval, você poderia fazer essa leitura para a gente? Posso sim. Então, Gênesis 45, a partir do versículo 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Muito bem, o que está acontecendo nesse texto aqui? Rápida recapitulação para você entender como a gente chega nessa frase, ou nesse pequeno discurso de José do Egito. José aqui, ele é o gestor de Faraó, depois de ter interpretado o sonho de Faraó, aquele sonho no qual Faraó, ele antevê a crise pela qual passaria todo o Antigo Oriente Próximo de estiagem, fome brutal. E José, que era um prisioneiro hebreu no meio de egípcios, é quem interpreta esse sonho. E nessa interpretação também fornece a estratégia para Faraó, para que o Antigo Egito e todo o Antigo Oriente Próximo possam passar por esse período de estiagem sem que todo mundo morra de fome. A pergunta então é como José tinha se tornado esse prisioneiro hebreu no Egito. Bom, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. E agora, os seus irmãos estavam diante de si, diante de José, pedindo por suprimentos, pedindo por alimentos, porque eles mesmos estavam enfrentando a estiagem, e José já não era mais o prisioneiro. José agora era o governador do Egito, o ministro do faraó. E diante desses irmãos,
O que José faz não é recriminá-los, mas é dizer aquilo que a gente acabou de ler. Olha, não foi que vocês me trouxeram até aqui. Quem me trouxe até aqui foi o próprio Deus, a fim de que muitas vidas fossem preservadas, fossem salvas. E o que José está fazendo aqui, e o que o livro de Gênesis está fazendo aqui, no fundo, é dando um desfecho para a promessa feita em Abraão, lá no capítulo 12 do mesmo livro de Gênesis. Quando Deus diz a Abraão que a partir da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. De certo modo, o autor de Gênesis, ele sublinha com essa frase de José o fato de que existe um primeiro cumprimento dessa promessa. Desde sempre Deus estava planejando que por meio da descendência de Abraão houvesse um grande cumprimento de algo extraordinário. Todas as famílias de diferentes etnias, de diferentes origens, de diferentes línguas, no Antigo Oriente Próximo, no meio da seca, por meio de um descendente, bisneto nesse caso, de Abraão, essas famílias pudessem ter as suas vidas preservadas, e José parece ter a plena consciência de como Deus orquestrou tudo para que se chegasse até ali. Agora, não é um conto de fadas e não é uma história leve o que a gente tem aqui. Nós temos um irmão que foi vendido pelos próprios irmãos. E então, de antemão, eu queria limpar algumas concepções equivocadas que podem surgir a partir de uma leitura como essa, Simval e Marcos. A primeira delas é imaginar que porque foi Deus que conduziu José até ali, o pecado desses irmãos era pequeno. E não é. O José, ele diz que foi Deus quem fez, mas faz questão de nomear o pecado dos irmãos. Uma outra coisa que a gente se equivoca às vezes lendo essa passagem, ou pode ser levado ao equívoco ao ler, é imaginar que o que Deus está fazendo é de um determinismo cruel. Então, eu uso o sofrimento de José predeterminadamente para que José salve a vida das pessoas. E a verdade é que o foco da passagem é na preservação da vida e não na jornada de José. O terceiro erro que a gente pode fazer ou cometer ao ler essa passagem é ler essa passagem com uma visão muito romantizada da ideia de família e imaginar que aqui nós temos uma grande reconciliação, porque de fato temos, e que o foco desse texto é apenas e meramente uma reconciliação de núcleo familiar. Eu queria lembrar você que lê essa passagem com a gente, que a gente passou pela história de José esse ano aqui na comunidade da Vila, e José, essa altura do campeonato, ele quase que não é mais um membro da família, porque nem hebreu mais ele é. O nome dos filhos de José é nome de egípcio, porque ele teve que virar a página. E quando a gente olha para o significado do nome desses filhos, a gente percebe que essa herança de filho de Jacó, ela meio que já passou. Por último, um outro erro que a gente pode imaginar e que se comete ao ler essa passagem é achar que o que está sendo feito aqui é uma oferta de um grande exemplo espiritual. José, o homem a ser imitado e perfeito na sua capacidade de perdoar, está nos dando um exemplo, um grande exemplo de perdão. Existe aqui um grande exemplo de perdão, de fato, mas existe mais do que isso nessa história. E tirando então esses 4 comuns equívocos na leitura dessa passagem, eu queria trazer uma coisa um pouquinho diferente. Porque a gente chega num final de ano e é comum que num final de ano a gente pense num planejamento para o próximo ano, que a gente pense
em como lidar com o ano que vem, em que a gente pense talvez no ciclo que tem que ser encerrado, no que passou desse ano que a gente tem que esquecer, que a gente tem que virar a página, e a gente se depara com um texto que tem uma nota disso, tem um pouco disso. E aí eu queria perguntar para você, Simval, para você, Marcos, se vocês já tiveram dificuldade em perceber que um ciclo da vida de vocês tinha se encerrado, que tinha uma página que precisava ser virada. Tem algumas situações que são típicas, né, para essas mudanças assim, grandes. Né, quando a gente termina um curso e vai começar a vida profissional, quando a gente era solteiro e casa, a gente está casado e tem filho, tem essas coisas que são ciclos que são comuns. E quando a gente sai de um trabalho, entra no outro, esses ciclos. Mas na minha experiência, eu casei cedo. Eu casei com 21 anos. E para mim foi a liberdade de viver a solteirice, né? A solteirice de quem sai da casa dos pais para viver casado é um tipo. E tem a solteirice de quem já morou sozinho. Eu tinha a solteirice de viver na casa dos pais. Então, aprender a dividir as coisas que precisam ser feitas numa nova casa, e tudo isso, digamos que quem sofreu mais foi a Adriana, para poder compreender e me ajudar, né, a perceber que era uma nova fase na minha vida. Mas eu acho que são desafios que acontecem com todo mundo. Alguns sofrem mais, outros menos. Essa eu diria que foi simples, mas depois vieram as crianças e compreender um ciclo na surpresa, né, de descobrir a minha filha no primeiro diagnóstico, né, que ela teve como deficiente intelectual. Eu acho que esse foi que não é esperado por ninguém. Eu não esperava, e entra 1000 preocupações sobre desenvolvimento, coisas que nós não controlamos e que a gente gostaria de controlar, um monte de medo novo, um monte de coisas novas que precisam ser feitas, e medicamento, médico, atendimento, especialista, escola, o que a gente vai fazer. Então, muita coisa diferente que a gente não tinha controle entrou nesse momento da vida. Então, por isso, eu acho que aceitar que eu estava num novo momento da minha vida, isso foi difícil, foi uma fase bem difícil da minha vida. Eu acredito, Fontana, Simval, que fim de ciclos envolve muito luto, difícil se adaptar. Então eu poderia falar casamento, ter filhos, podia ter falado quando eu saí da casa dos meus pais, que fui sair com 30 anos para casar. Foi cedo, né? Eu morei fora, mas eu voltei, então eu tinha isso. Mas queria trazer para cá uma mudança de ciclo ministerial, que eu acho que é interessante para o assunto que a gente está conversando. Eu, ao longo de 8 anos da minha vida, eu vivi o que a gente chama de ministério itinerante. Então, tem os seus pontos difíceis e os seus pontos bons. E eu lembro que no final de 8 anos, e eu parei de viajar porque eu ia casar, ia ficar. Eu estava bem cansado dos pontos difíceis. Qual que eram os pontos difíceis? Toda sexta-feira eu estava com uma mala pronta, eu entrava em algum ônibus ou avião para passar o fim de semana todo no ministério, pregando, viajando, comendo fora, tudo assim, cansativo, para voltar segunda-feira, para dar aula durante a semana, fazer coisas, mas para que quinta-feira eu já estava com a cabeça que eu ia estar em outro estado de novo. Isso foi feito repetidamente. No final eu falava, gente, graças a Deus, quer dizer que o ano que vem, né, que eu estava casei em janeiro, não vou ter mais isso. E quando eu caso e não tenho mais isso, eu lembro que o novo ciclo que eu estava era ser pastor numa igreja onde fiquei muito mais próximo do Vitor, que era a igreja onde estava o Vitor. E aí eu lembro que eu enfrentei uma coisa que foi um fim de ciclo e um começo de um outro ciclo difícil para mim, porque eu era o pastor que sempre estava lá, não era mais o convidado.
Então era muito interessante que eu ia falar, de novo você, sabe? Acabou a novidade. Eu estava acostumado, todo fim de semana que eu ia, eu era a novidade, as pessoas estavam ali para me ouvir, estavam com atenção. E depois você vira o pastor que tem que fazer a manutenção, e isso é bom também, mas eu virei o ciclo, e era um ciclo diferente ministerial. O que eu reclamava de não ter que fazer as malas, eu percebi, nossa, tinha outras coisas boas. E eu acho que quando fecha um ciclo, Fontana, e o luto que a gente tem do passado, a gente começa só a relembrar também as coisas boas do outro ciclo, que é um pouco do que José faz. Ele começa, deixa eu trazer à memória também o que era bom, para que essa força que está vindo de Deus do perdão possa permear realmente nossos relacionamentos. Então era um pouco disso. Uma das grandes dificuldades, Marcos, dessas passagens, dessas transições, eu acho que a palavra é essa, Simval e Marcos, é que a ideia de ciclo, a ideia de fim de um momento para o começo de outro, ela é sempre um pouquinho artificial. É claro que tem coisas que mudam. Eu morava com os meus pais, agora eu moro com a minha esposa. Mudou. É uma força maior. Eu tinha uma vida de universitário e a faculdade acabou. Um dia acaba, espero. Eu sei que tem gente que é profissional de faculdade, fica estendendo o tanto quanto for possível, mas um dia acaba, é força maior. Agora, para a maior parte das coisas muito sérias da nossa vida, a gente acaba determinando artificialmente um ponto de encerramento. E precisamente por ser artificial, porque a gente determina o ponto de encerramento, a gente volta. E a gente vai. A gente quer que o ciclo novo se inicie, mas a gente fica preso no passado, a gente tem dificuldade em virar determinadas páginas. Eu conversava recentemente essa semana com o meu dentista. Eu estou com um dentista novo, que é um rapaz que, quando era adolescente, eu cuidava dele na igreja. E não é mais há muito tempo adolescente. Hoje já é um dentista, tem um consultório dele, bonito, não sei o quê. Mas é inevitável, porque como eu tinha um ministério e ele era um dos adolescentes, ele está tratando dos meus dentes e eu estou escutando ele contar da vida, porque ele quer contar da vida para mim. Então eu estou lá... e ele talvez espere uma resposta. E uma das coisas que ele falava, muito gente boa, ele falava, cara, como eu me enganei imaginando que no próximo ciclo as coisas seriam mais fáceis. E então a gente vive a antecipação, sempre pensando, porque quando eu tiver passado dessa fase, isso e aquilo vai melhorar. E quando eu tiver passado daquela, E a gente vive nesse momento de transição o tempo todo, de antecipação para o quando. Para quem está de repente fazendo uma reforma numa casa, quando terminar essa quebradeira, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu terminar minha residência, olha aí os médicos mais novos, aí a coisa vai acontecer. E a gente está preso nessa antecipação e na resolução de um passado que nos assombra. Quando a gente olha para essa passagem, o passado é assombroso. E talvez a dificuldade de a gente mesmo estabelecer o final de um ciclo, porque, embora artificial, às vezes precisa virar a página, é porque a gente está precisamente preso em um desses elementos do texto que eu até disse que é um erro a gente super enfatizá-los. Mas talvez o ano de 2025 seja um ano de encerramento para você, porque pecaram contra você, como pecaram contra José. E está muito difícil virar essa página. Talvez o ano de 2025 seja um ano de virada de página para você, não porque pecaram contra você, mas porque, diferentemente de José, que sabe exatamente aquilo que ele é e o que ele está vindo fazer, talvez você não entenda o que Deus quer de você, quem Ele quer que você seja nesse atual momento.
e você esteja passando por uma crise de identidade. Você não consegue fechar a última página porque te assusta a possibilidade de planejar a próxima. Talvez o que te impeça de virar uma página e de botar um ponto final em uma determinada história é a ilusão de que um dia você faria parte de um núcleo familiar perfeito. Como é difícil encerrar ciclos. Como é esse ciclo de José, no qual existem traumas familiares e as pessoas que a gente imaginava que seriam as primeiras a nos amarem, são aquelas que nos decepcionaram, foram aquelas que nos machucaram. E fica muito difícil encerrar. Fica muito difícil colocar um ponto final. Fica muito difícil dar o próximo passo. Ou talvez, o que te impeça de virar uma determinada página, seja precisamente o erro de imaginar que para dar o próximo passo você precisa ser perfeito como os heróis bíblicos. Ou perfeito como os líderes religiosos. Marcos, eu não sou digno de perguntar para Deus onde Ele quer que eu esteja. Afinal de contas, isso aí é coisa para você que é pastor. Isso é coisa para você, Simval, que é pastor e ainda pastoreia gente de ONG. Eu? E eu já ouvi isso muitas vezes, gente. Vitor Fontana, olha só, você não sabe o tamanho do meu pecado. Para mim essa conversa ela não rola. A gente está falando de José, é um baita herói. E talvez um conjunto dessas coisas te impeça de virar determinadas páginas. E quando a gente olha para o texto, José está virando a página sobre cada uma dessas coisas. Cada uma delas. Trauma familiar tem ali. A expectativa de ser um hebreu perfeito está ali, e ele não é. Ele teve que se tornar um egípcio. Ele veste o anel do faraó, ele casa com uma egípcia. E não qualquer egípcia, filha de um sacerdote dos deuses egípcios. Se você está pensando no protótipo perfeito de espiritualidade, esquece, não é esse cara. Ou talvez, você que está aí ainda indignado porque alguém pecou contra você, é como se tivessem te jogado no poço e te vendido como escravo. Foi por isso que ele passou. E o texto mostra para a gente como em José isso é superado pela ideia de chamamento, chamado, shalach, o envio. José é enviado desde o início pelo seu pai para ver como estavam seus irmãos. Ele é vendido, mas na verdade ele é enviado pelo próprio Deus para que vidas fossem preservadas. Ou seja, é o verbo enviar que resolve. É a ideia de envio. E deixa eu falar uma coisa para você. Envio é exatamente o que significa missão. É a ideia de envio que resolve esse fim de temporada para José. É a ideia de envio que resolve essa crise de José. É a ideia de vocação e saber para onde vai e fazer a vontade de Deus debaixo dessa vocação que resolve essa crise de José. E aí eu faço uma segunda pergunta a você, Simval, e a você, Marcos. Em algum momento você já passou pela dificuldade para entender qual era a sua vocação específica? Porque aqui José é muito específico. Eu sei exatamente por que eu vim parar aqui. Portanto, fiquem tranquilos. O mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Você já teve dificuldade com isso? Mais que isso, deixa eu perguntar uma coisa. Você já passou pela ansiedade de tentar entender qual que era o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação? Interessante que esses tempos atrás eu preguei sobre Caim, né?
E Caim, ele é perguntado por Deus onde estão os seus irmãos, né? Você falando isso me trouxe muito claro assim. José, né, mandando, vai lá ver como é que estão os seus irmãos. E o reencontro de Israel e José no final é quase como eles estão perdoados aqui, eles estão aqui. Ele fecha o ciclo desse envio, né? Para mim, eu vou continuar na minha linha de itinerante e várias vezes, isso a gente às vezes conversa porque nós três que estamos aqui já tivemos um período itinerante, né? Que viaja para pregar, alguns teve mais tempo, outros menos, mas a gente teve aqui. E foram várias vezes, a gente fala muito sobre os perrengues que a gente fazia, que a gente vivia nas nossas viagens, né? Assim, uns perrengues que, até esses dias aí, estava conversando com o Fontana e falou, não, hoje eu não vivo mais isso aí, já deu. Também eu tô aprendendo a não cair numas furadas. Mas, até mesmo nas furadas, e eu vivi algumas delas, no interior aí, às vezes, não por ser interior, porque o interior também várias vezes é muito bom, mas num lugar despreparado, vamos dizer assim, que às vezes era na capital também, que eu chegava e me perguntava, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mas não foi uma ou duas vezes assim que eu via que, às vezes eu tinha sido chamado por uma pessoa que estava brigada com o líder, e eu estou lá meio que sendo empurrado goela abaixo, e a pessoa não queria me ouvir, queria pregar, ser a pessoa que era preletora, mas não foi convidado. Pelo jeito que você está rindo, você já viveu isso. Então, a gente já conhecemos essa história. E aí você está assim, no meio do negócio que você assim, caramba, eu fui chamado para cá, mas a pessoa que me chamou, eu estou vendo que eu não... O que o Senhor está fazendo aqui? E quase sempre, ou sempre, às vezes não no fim de semana, ou não, mas tinha alguma conversa, alguma coisa que acontecia, alguma pessoa que por acaso estava ali, que não é tão acaso, e a gente fazia um aconselhamento, uma amizade que a gente fazia com um jovem que estava ali, bem disposto, no meio da briga, mas com boa intenção, e caía claramente para mim, entendi, Senhor, é para isso, o Senhor me trouxe para conhecer esse jovem e falar o que eu estou falando aqui, o Senhor me trouxe para conhecer essa mãe aqui que está cozinhando nesse acampamento, e a gente sentou para conversar do filho dela, e ela está nessa crise, e às vezes eu voltava sem essa história, mas aí no futuro conectava alguma história. Então eu vivia muito isso, assim, de ressignificar em oração, ou com o olhar de Deus a minha história, que antes era contada, como o autor faz de Gênesis, contada como irmãos desviados, pessoas do mal, que venderam, que não dá para ver Deus nessas coisas assim, muito, na hora que você está no primeiro momento, e que depois a gente reconhece, nossa, foi Deus que me levou para aquele lugar, para isso. Como é que pode a gente ver Deus numa história que o cara tá me chamando para se promover e usando isso, o nome de Deus e a minha presença lá para ser um maioral no meio, às vezes até para, como já aconteceu comigo recentemente, para ganhar dinheiro em cima do pessoal. Você fala assim, como é que eu vou ver Deus numa história dessa? E mesmo assim, de repente, por misericórdia, por plano, por chamado, tem ali uma pessoa que precisava escutar, exato. Eu vejo muito isso, talvez 2025 seja algo assim para muitas pessoas. Por que eu vivi esse ano? Então, quero dizer uma coisa para vocês, se a resposta não veio ainda esse ano, não se preocupa, pelo olhar de Deus, pela história que Deus vai escrevendo, que ainda não acabou, esse ano ainda ele vai se ressignificar, e provavelmente pode virar a mesma frase de José aqui. Amém, amém. Bom, eu falando sobre esse negócio de ter dificuldade, como você falou agora da questão de ser itinerante, de falar nos eventos e tal, me veio algumas lembranças vocação é quando alguma coisa que eu sei fazer, que eu posso fazer, que me foi reconhecido de alguma forma, seja pelo que eu tenho de conhecimento, seja pelo que as pessoas reconhecem que eu sei fazer, se encontra com uma necessidade do mundo. Então, uma necessidade do meu entorno ali se encontra ali, e eu entendo que aquilo está encaminhado por mais motivos do que simplesmente eu querer fazer,
né? Eu quero fazer, eu posso, não é só isso, né? Tem alguns elementos ali que confirmam que eu sou parte da resposta daquele problema. Resposta para aquilo, né? No caso, se a gente pegar José aqui, a gente vê tudo muito direcionado. E algumas vezes de estar em lugares assim, né? E eu me lembro de ter deixado minha família para ser palestrante num final de semana prolongado de carnaval. E, enfim, tudo como os eventos são, né? Você fazendo ali aquela série de... É uma série de mensagens que você prega em um feriado. E teve um momento que eu tinha com a equipe, só com a equipe. E eu, enfim, estava ensinando algumas coisas, e aí aqui na vila, todos sabem, eu tenho um trabalho que esporadicamente a gente faz aqui um curso, geralmente 4 ou 5 semanas, a gente intensifica aqui trabalhando um tema que chama Cura pela Palavra. Eu simplesmente tinha mencionado isso em algum momento, mas na hora que a gente sentou no compartilhar, uma mãe estava ali, ela era da equipe, ela tinha servido na equipe muitas vezes naquela igreja, e ela tinha parado algum tempo de fazer isso. E ela parou porque o filho adolescente dela tinha tirado a vida. E aí ela estava ali e tinha finalmente ganhado energia para fazer isso, porque a filha mais nova dela tinha virado adolescente. E ela toda insegura, né, com aquele momento. E aquele momento ali, eu pude usar então aquilo que eu compreendo que é a minha vocação, que eu fui chamado para fazer, para cuidar das pessoas e ajudar as pessoas nesses momentos de tensão emocional e como que isso se encontra com a espiritualidade e o poder em Jesus para fazer novas coisas que parecem que não vão renovar, que você vai viver aquele ciclo para sempre, aquele luto para sempre, e que você não renova a sua energia para servir e continuar servindo. E a gente teve a oportunidade com aquela equipe de ver essa mãe renovando a vocação ali, diante de uma das coisas mais desafiadoras que tem, que é enfrentar o luto pela perda de alguém. Então era a minha vocação, encontrando com a vocação daquela mãe, né, que tinha servido algumas vezes já com adolescentes, e naquele momento ali ela estava voltando depois de um inverno terrível que tem alguma semelhança com as dores que José sofreu aqui. Quando a gente passa por situações assim, Simval, e mesmo essas que você mencionou, Marcos, a gente vê Deus agindo, a gente vê as coisas se encaixando, a gente começa a ter ânimo e a gente se energiza para virar a página e começar a planejar o futuro. Basicamente essa é a ideia. Agora, tem algo de muito cruel nisso. De você olhar para José, que olha para o mal e consegue, pela perspectiva de Deus, enxergar o bem. Olhar para um ministério onde tudo está acontecendo errado, mas Deus age, e aí você olha e está acontecendo bem. E você olha para essa história do Simval, que é o que acontece no ministério quando a gente está nele. E olhando tudo isso, você fala assim, não, agora, a partir disso, eu vou encontrar o que Deus quer que eu faça, eu vou encontrar o meu próprio envio, eu vou encontrar a minha vocação, eu vou encontrar a minha vocação de José. 2026 vai ser o ano de José na minha vida, Marcos. E eu vou encontrar esse propósito, esse envio, e com ele eu consigo pegar o que eu vivi em 2025, que eu preciso elaborar, superar, sublimar, e vou passar por cima. E eu dou todos esses exemplos bons, e a gente faz isso, e a gente chega num conundrum muito cruel. Sabe qual que é? É que eu estou dizendo para você assim, olha, descobre qual é a sua identidade, que você descobre qual é o planejamento que você tem que fazer. Descobre qual é a tua vocação, que você descobre o que você tem que deixar para trás e aquilo que você tem que planejar para frente. Saiba para que você foi enviado, que o seu problema está resolvido. Só que o problema não está resolvido. Porque a crise da vocação, a crise da identidade, o não saber quem nós somos, a nossa dificuldade de entender o nosso propósito, é um problema geracional. É um problema do nosso tempo, e raramente, estando fora, entre aspas, do ministério em tempo integral, ou dentro dele, são raros os momentos em que a gente tem uma clareza de José,
de como Deus está carregando cada uma das coisas. Na maior parte do tempo a gente não tem essa noção. E imaginar que isso é a solução para você virar a página e começar a planejar o ano que vem é impor a você e a mim e a nós algo muito cruel. Na maior parte do tempo que nós temos é uma sublime tapeçaria, já diria Stênio Márcios. A gente está vendo os fios sendo trançados, mas a gente não tem ideia do final, do que é o tapete. O autor da tapeçaria tem, a gente não. E então, se a gente fica só com o envio de José, ou com as vezes que o Fontana foi enviado, ou com as vezes que o Marcos foi enviado, que o Simval foi enviado, ou mesmo com os seus envios do passado, que você já viveu, isso na maior parte das vezes é insuficiente para que você possa lidar com as crises que se impõem, de anos fáceis ou difíceis, que precisam ficar no passado, porque 2025 é passado, com o que o passado traz de bom e a sua eventual nostalgia, mas também com aquilo que precisa ser elaborado, também com aquilo que precisa ser superado e também com aquilo que precisa virar planejamento para o futuro. A boa notícia é que não é o envio de José, ou do Fontana, ou do Marcos, ou do Simval, que sublinha a sua virada de página. A boa notícia é que o envio já aconteceu. Um envio maior do que o envio de José aconteceu. Deus enviou o seu filho amado, para que eu e você fôssemos enviados. Houve primeiro um envio de Jesus como filho verdadeiro e irmão que não nos vende. E mais, se o envio de José foi um envio para que vidas fossem preservadas, o envio de Cristo Jesus é um envio para que vidas sejam geradas e regeneradas. Se o envio de José acontece para evitar a morte, o envio de Cristo Jesus é para proclamar vida onde a morte governa. Evitar que alguém morra é apenas natural. Levar vida a quem está morto é proclamar ressurreição. É sobrenatural. É só Deus quem faz. E é Ele quem promove ressurreição sobre o seu ano de 2025, sobre o seu ano de 2024, sobre o seu ano de 2023, sobre os fantasmas do passado que te assombram como fantasmas. Fantasma é coisa da morte. O seu chamado não é para ressignificar nada sozinho, mas é um chamado para perceber que o que Cristo, ao ser enviado, opera e quer operar na sua vida é ressurreição. A virada de página na mensagem do Evangelho tem nome, e o nome de virada de página dentro do Evangelho é esse: ressurreição. E se alguém pecou contra você, e isso te impede de virar uma página, na lógica da ressurreição, a gente lembra que fomos nós quem pecamos contra Ele. Toda vez que a gente quer enxergar o mal que aconteceu debaixo da perspectiva de um Deus que olha para o mal e faz o bem, inicie pela perspectiva de quem faz parte do problema. Se você não sabe quem Deus quer que você queira, ou melhor, quem Deus quer que você seja, e isso provoca em você uma crise de identidade, e isso te dá medo para planejar ou tomar um passo que seja ousado, na lógica da ressurreição, Deus só quer que você seja parecido com Jesus. Nada muito mais do que isso. E
que sendo parecido com Jesus vai ficar mais fácil de enxergar especificamente o que Deus quer que você seja no seu lugar específico. Se o que te impede de virar uma página são os traumas doloridos e de maneira nenhuma pequenos ou subestimados de um núcleo familiar, gente que devia te amar e que te ofendeu, ninguém aqui está dizendo para você simplesmente colocar uma pedra em cima disso e pelas suas próprias forças dizer eu perdoo e pelas suas próprias forças passar por cima dos seus próprios sentimentos. Não. Mas pela ressurreição, o que Deus te garante é que existe uma família além do seu núcleo familiar. Existe mais gente que se importa, gente para quem você pode mandar uma mensagem ou falar no telefone e ter a certeza de que essa pessoa vai orar por você e ter a certeza de que essas pessoas vão buscar solução para aquilo que te tem afligido. Se o que te impede de perceber que Deus tem um plano para você é sempre imaginar que a perfeição do ministério está muito distante da sua vida, é a lógica moral e religiosa que sepulta a possibilidade de você viver os sonhos de Deus porque você se acha muito pequeno. Na lógica da ressurreição, você não recebe uma recompensa porque você é um santinho. Você já recebeu um presente, que é estar vivo no meio da morte. O Evangelho, ele não romantiza o seu passado. Ele não vai pegar a dor que você tem e simplesmente num passe de mágica dizer não dói mais. Não foi isso que José viveu. Não foi isso que Jesus viveu. O Evangelho, ele vai olhar para suas dores e vai chamá-los de lugares de morte. E diante deles, o Evangelho vai dizer ressurreição. E então, 2026 pode ser o seu ano do envio. E então, 2026 pode ser o ano em que os fantasmas mais tenebrosos do passado são finalmente derrotados. Apenas para você descobrir que ao lidar, enfrentando o império das trevas e a morte, Simval, Marcos, a gente não pode romantizar o passado nem o futuro. Quando você encara o império das trevas e a morte, novos fantasmas aparecem. Quando a gente vive a lógica da ressurreição, a gente não tem medo de fantasmas. Esse é o convite para que você perceba que o seu envio, ele está prestes a acontecer e não é um ato heróico da sua parte. Você é enviado porque Jesus foi enviado primeiro. E que assim a gente possa entender quais páginas precisam ser viradas, para a gente poder saber que dor e fantasmas são esses, que a gente possa olhar com o olhar de Deus
e perceber, não, Deus está fazendo algo aqui. Que Deus te abençoe nesse ano e também no próximo. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Reze ao Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa, a comunidade da vila, os irmãos e irmãs espalhados pela terra em 2026. Que seja um ano abençoado de envio, de chamado para todos nós, até que Ele volte. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo domingo de janeiro, tá bom? A gente se vê. Tchau.